Você já deu aquela travada no inglês? Tipo, você sabe o vocabulário, você sabe alguma palavra, mas aí na hora de conversar com alguém, de botar isso numa frase mesmo, parece que fica faltando e você não consegue fazer a pergunta. Pergunta simples, tipo, com o que você trabalha? Você gosta de pizza? Sei lá, coisa simples, mas você sente que não consegue porque você não consegue formular a frase. Se isso acontece com você, pode ser que aconteça porque você não sabe utilizar o do e o does da maneira correta. E ontem meus filhos fizeram um exame de troca de faixa no judô e eu tava lá escutando o sensei falar das orientações, falar as coisas e aí me veio isso na cabeça, então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso e te ensinar esse negócio de uma vez por todas. Assim como meus filhos se superaram trocando de faixa, vocês vão se superar aprendendo de uma vez por todas como é que utiliza do e o does. Let's go! A primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que a língua inglesa é diferente da língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, você coloca um ponto de interrogação no final da frase e fechou ali, você tem uma pergunta. Na língua inglesa não é assim. Na língua inglesa, além de ter que colocar o ponto de interrogação no final, você tem que colocar alguma coisa no início da frase para indicar que é pergunta desde o comecinho. Então, quando você vai começar a pergunta, quando você coloca esses elementos, e no caso agora o do e o does, eu já percebo que aquilo é uma pergunta, eu já percebo que aquilo está no presente, tá? Então você tem que utilizar por causa disso. Então, esses amigos que a gente vai utilizar hoje, que são os verbos auxiliares do e does, eles servem para isso. Então, se você for procurar qualquer tradução deles, quando eles são verbo auxiliar, eles não têm tradução. Eles estão ali simplesmente para te mostrar que é uma pergunta, te mostrar que é uma negativa, porque eles são os amigos que nos ajudam a fazer as frases no presente. Então, do e o does são importantes por causa disso. Então, quando você está falando sobre eu, você, sobre nós ou sobre eles, I, we, you, they, você vai utilizar o do. Então, do you like pizza? What do you do? Do you play soccer? Do you do judo? Nesses casos, você utiliza o do. Agora, quando você está falando sobre ele ou sobre ela, he ou she, ou até mesmo it, que é ele ou ela para animais, objetos, nesse caso a gente utiliza does. Então, does he like pizza? Does she do judo? Does she work a lot? Então essa é a regrinha de ouro. He, she, it, você usa does. E com o resto você usa do. Lembrando que a gente está falando de perguntas no presente aqui e tal. Agora, como que a gente faz a negativa? A negativa a gente vai seguir o mesmo princípio, tá? Então com I, we, you, they, a gente vai continuar utilizando do, só que agora a gente vai juntar com not e vai fazer don't. E com he, she, it, a gente vai continuar usando does, mas agora a gente vai juntar com not, vai ficar doesn't. Então, I don't play soccer. He doesn't like pizza. She doesn't do judo. We don't sleep early. E assim vai. E uma coisa importante que a gente precisa se lembrar é que o uso do do don't, do does e do doesn't, ele acontece somente nas frases negativas e nas interrogativas, porque quando a gente está falando a frase afirmativa, você não precisa falar. Então eu só digo, I do judo, I play soccer, he plays soccer, she does judo, she likes pizza. Então quando é he ou she, a gente tem que colocar esse szinho ali no final do verbo principal. Então he plays, he likes, tá? E quando a gente coloca does na pergunta ou doesn't na negativa, aí não precisa. Então he doesn't like, does she like, tá? Então aí você não precisa colocar o s. O szinho só vai na afirmativa. E o don't e o doesn't, né, só na negativa. E o do e o does só na pergunta. Bem simples. Exemplo de faixa da academia que você ganha. Bom, gente, como eu falei para vocês, essa ideia ela surgiu ali no momento do judô, enquanto meu filho foi chamado ali para fazer o exame de faixa, quando minha filha foi chamada para fazer. E olhando todas as crianças ali, o jeito que o sensei ia conduzindo a conversa com eles antes, lembrando da apostila que nós estudamos, o judô ele é muito mais do que um esporte, do que simplesmente algo que você vai tratar assim do corpo, né? Saúde, não é só isso. Trabalha com outras questões. Então tinha várias perguntas ali relacionadas ao cotidiano. Então, por exemplo, do you brush your teeth? Você escova seu dente? Do you make your bed?
Você arruma sua cama? Do you respect the sensei? Você respeita o sensei? Então essas eram algumas perguntas do cotidiano ali que a gente viu na apostila e que o sensei perguntou para os alunos. E a gente pode pensar aqui também, né, que se eu estivesse perguntando sobre ele, ou que alguém estivesse me perguntando sobre ele ou sobre ela, né, sobre o Carlos Eduardo ou sobre a Sara, poderia ser assim, né? Does he brush his teeth? Does she make her bed? Does she help with the dishes? Does he respect the family? Então aqui, ó, são algumas maneiras de fazer as perguntas utilizando do ou does, como a gente falou. Então, vendo tudo isso me fez lembrar, né? E eu poderia responder aqui, yes, he does. No, he doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Ou essas poderiam ser algumas das respostas que eu poderia dar. Mas sei que assim, gente, o judô é a coisa mais linda do mundo. E quando a gente junta aqui, ó, com o inglês, olha lá, ó, tem tanta coisa que dá pra gente aprender, né? Então, é isso, gente. Nesse vídeo eu tentei te falar de maneira bem simples, de maneira bem resumida, como que a gente utiliza o do e o does, como que a gente faz algumas frases no presente, seja na afirmativa, negativa ou interrogativa, coisas que a gente usa no dia a dia para falar aquilo que nós fazemos, o que nós somos, então são para falar de coisas muito importantes. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, eu tenho um curso que o link está na descrição, que chama Inglês em Ação, que pode te ajudar a sair do seu lugar no inglês, onde você não consegue se comunicar e não sente segurança, e te levar até ser um usuário da língua independente, onde você consegue falar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto de maneira independente. E caso você tenha filhos, sobrinhos, vizinhos, netos, que você queira que aprendam esses detalhes já desde pequeno, eu tenho um link também do meu PDF, o Super Hero Alphabet, onde as crianças vão aprendendo esses pequenos detalhes de maneira bem simples, colorindo, se divertindo através dos super-heróis animais aí. Então clica no link na descrição para você saber mais, para você desfrutar e aprender cada vez mais o inglês. E se esse vídeo te ajudou a aprender alguma coisa, curta, se inscreve no canal e compartilha também com a galera que você sabe que está nesse processo de aprender cada vez mais. That's it. God bless you guys. Goodbye.